Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Os ventos sabem, a luz da lua, as marés e as dunas reconhecem que Paracuru é uma cidade que dança. Isso é humano, e mais que humano é história do município. Quer dizer, é humano numa perspectiva alongada de tempo. Hoje, o Flávio Sampaio conversará com um artista gaúcho da região mais típica dos Pampas, da cultura mais tradicional, das vastas planícies que vão do Brasil à Argentina e chega ao Uruguai. Estamos falando de Ayrton Rodrigues, que se formou e trabalhou quase toda a sua vida artística no sul do país. Pois bem, este artista é um dos criadores de dança, um dos coreógrafos, entre tantos que fazem um acervo de peças de dança da Escola e Companhia de Dança de Paracuru. O Ayrton é o autor da peça Bárbaro, que nossa companhia dançou em diversas oportunidades e que vimos tantas vezes. O Ayrton Rodrigues já esteve aqui dançando pelo Balé Guaíra, porque somos um dos centros dos festivais de dança do Ceará. Já esteve uma terceira vez conosco pelo Balé Curitiba, que é uma companhia de dança privada do Paraná. Como já dissemos, o Ayrton é gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, em Bagé, onde desde pequeno, sem saber que era coreografia, mas gostando de dança, ele fazia coreografias para festas entre jovens. Era estimulado por uma prima que dançava numa academia e ele assistia muitas aulas. Com 17 anos, ele inicia o estudo de dança no Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé. Iniciou sua formação muito tarde, mas compreendeu rapidamente a defasagem em relação aos demais alunos. E assim, ele faz dedicação integral ao aprendizado da dança. Enquanto estudava dança, já tinha alguns trabalhos coreográficos, de modo que uma moça de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, vizinho a Bagé, o convida para coreografar para a Compasso, companhia de dança lá da cidade. A professora Margarete Loureiro dedicou-se ao seu aprendizado inicial. Aos 24 anos, o Ayrton vai fazer uma coreografia de Eduardo Severino numa companhia de dança da cidade universitária de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ali ele compreende o que é ser um profissional da dança, que vai muito além dos parâmetros normais do aprendizado na academia da dança. E assim ele vai para Porto Alegre dançar com a professora e coreógrafa Eva Chu. Foi a Porto Alegre a convite de Eva Chu, ganhando por cachê quando dançava, de modo que para completar sua renda vai trabalhar no Circo Teatro Girassol, que funcionava também com cachê. Somando os dois, ele conseguia sobreviver estudando com a professora Eva Chu. A partir de um certo momento, ele recebe o convite de Maria Esther, da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e vai dar aulas e dançar na companhia dela. Ali ele conhece a bailarina Beatriz de Almeida, que foi do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e do Balé de Stuttgart, na Alemanha. E então ele divide a semana dele, parte em Dourados com Maria Esther e outra com Beatriz de Almeida dando aulas em Campo Grande. A geração do Ayrton compreendeu a transição entre o balé e a dança contemporânea. Não com uma perspectiva incerta, ainda muito teórica e pouco vista. Ao contrário, é uma geração que incorpora os aprendizados das duas evoluções da dança, sem sofrer rupturas de linguagem artística. Juntar conhecimentos
não era optar por uma ou por outra estética histórica da dança, era somar conhecimentos. É uma síntese em que as contradições de fases históricas compõem o aprendizado do artista de dança. Após algum tempo trabalhando no Mato Grosso do Sul, Ayrton vai a Corumbá e dança um solo numa mostra de dança, quando é visto pela diretora do Guaíra, Susana Braga, que o vê dançar e o convida para ele ir dançar no Teatro Guaíra. Isso aconteceu por volta de 2002 ou 2003. E começa dançando a grande peça do Guaíra, que é o Circo Místico. Nesta fase, no Teatro Guaíra, ele fica por 13 anos dançando e criando pequenos repertórios para a companhia. Conviver 13 anos com a diversidade de pessoas é um exercício de tolerância e de elevação pela própria arte de dançar. Ao tocar na barra, como ele lembra, para submeter-se a uma aula de dança com o professor, havia uma entrega de si para o outro, que é o público de dança. Mais que isso, é harmonizar-se com a própria diversidade do cosmos. Os professores de dança que são um segmento oculto da dança, a plateia não os enxerga como pessoa física, mas os percebe nos traçados dos movimentos, numa sintaxe determinada da dança a que assiste. O Ayrton lembra como algo marcante a sagração da primavera da portuguesa Olga Ruiz, e é um dos últimos balé que dança. Após 13 anos, ele vai dançar com o balé da cidade de São Paulo, dançando o Lenócis da Nijinská, Serenade do Balanchine, mas fica pouco tempo na companhia, pois não se adapta a São Paulo, embora gostasse muito da companhia. Então volta para Curitiba para dar aulas nos estúdios particulares de dança. Dança no Guaíra ou Quebra-Nozes e fica mais 5 a 6 anos dançando na companhia, sempre coreografando. Participando nos festivais de Joinville, ele ganha o prêmio de coreógrafo revelação, o que o leva a participar do Festival de Lyon, na França. Ele começa a fazer trabalhos para a Curitiba Companhia de Dança, voltada para jovens bailarinos, se destacando o trabalho coreográfico quando se calam os anjos. Agora, ele trabalha como professor e ensaiador em Bagé, sua cidade natal. Aqui, Paracuru, cidade que dança. O artista com quem vamos conversar hoje já conhece e já tem seu trabalho reconhecido em Paracuru. Ele é o autor de Bárbaro, balé que faz muito sucesso quando dançado por nossa companhia de dança. Seja bem-vindo, Ayrton Rodrigues, seja bem-vindo a Paracuru. Olá, tudo bem? Tudo bem com Paracuru, essa cidade que eu adoro. Quantas vezes, eu acho que foi mais de uma vez, você esteve dançando com o Balé Guaíra? Eu já tive 3 vezes dançando. Eu já dancei com o Balé Guaíra, dancei caixa de cores com o Balé Guaíra. Depois eu tive fazendo o trabalho com a companhia de dança de Paracuru, fazendo Bárbaro. E depois eu voltei a Paracuru com a Curitiba Companhia de Dança, que é uma companhia particular aqui de Curitiba. Ah, então você já é quase um paracuruense, você já é bastante conhecido, porque eu sempre termino esse programa convidando as pessoas para conhecerem a cidade. Você não, vou terminar dizendo para você vir morar nessa cidade. A gente iria adorar ter você aqui. Vontade é que não falta, eu adoro Paracuru, já conheço um pouco da cidade, já me integrei à cidade. Eu me sinto um pouco Paracuru, porque eu gosto muito da cidade. Sem falar das praias lindas que tem por aí, que deixam a gente louco para voltar assim que a gente sai. Volte sempre. Mas aí, tu fala uma coisa. Você é um bailarino, um grande bailarino, um bailarino que já dançou em grandes companhias brasileiras. Você é um coreógrafo reconhecido, mas aonde começa a dança? Quando surge em você o desejo da dança? Fala um pouquinho da tua infância e como é que esse desejo foi chegando para você. Eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, de Bagé. E em Bagé,
desde criança eu já brincava de dança, de coreografar, sem saber que tinha esse nome, coreografia. Por exemplo, num dos aniversários de uma vizinha aqui de casa, de Bagé, ela pediu pra gente fazer uma dança para mostrar no aniversário da irmã de 15 anos. E então eu fui lá construir uma dança. Eu não sabia que a gente chamava de coreografia, mas desde muito pequeno eu já estava envolvido com a dança. Eu já fazia coreografias para serem apresentadas para um certo número de pessoas. Então eu já tinha isso já em mim desde sempre. Eu tinha também uma prima que era bailarina. Então, eu assistia muitos espetáculos do instituto onde ela dançava. Eu assistia bastante e sempre tinha vontade, mas nunca tinha a coragem de ir até o instituto, fazer uma inscrição, passar por um teste para ver se ingressava nisso. Você falou que não tinha a coragem de ir. O gaúcho é machista? Havia um preconceito contra os rapazes que dançavam? Sim, ainda existe, muito menos, com certeza, bem menos, mas era bem preconceituoso, sim, com certeza. Não tinha como não aparecer esse preconceito. Quando eu dançava eu percebia sempre, era muito nítido isso. Isso acontece, isso inclusive não acontece só no Brasil. Eu acho que esse preconceito contra o homem que dança é quase que uma coisa mundial. Se a gente tirar os países do leste europeu, que tem muito menos isso, mesmo na Europa a gente vai encontrar esse preconceito. Mas eu acho que a gente está conseguindo derrubar isso. Aqui em Paracuru, eu acho que a gente já caminhou um bocado. Hoje os meninos que dançam são não só aceitos, mas a cidade gosta que eles dancem. A gente percebe isso no movimento de Paracuru. Mas quando foi que você começou de fato? Quando é que você disse, agora eu tenho coragem, agora eu vou fazer o que eu quero? Isso aconteceu quando eu já tinha 17 anos já. Eu fui até o Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé falar com uma das professoras que dirigia um grupo de dança. Ela já tinha escolhido alguns bailarinos, algumas bailarinas para montar um grupo de dança. E eu fui direto falar com ela. Eu não passei pela seleção da escola. Aí ela perguntou se eu já tinha alguma intimidade com o meu corpo nesse sentido do movimento, e eu mostrei para ela uma abertura. Me alonguei na frente dela para ela ver o que eu tinha a oferecer no momento, né? Na maior da ingenuidade, eu mostrei o que eu achava que se relacionava com dança naquele momento na minha cabeça. Foi com 17 anos, já foi bem tardio. Mas quando eu comecei com essa professora, eu entendi, logo eu entendi a minha defasagem em relação aos outros meninos, às outras bailarinas também. E eu comecei a fazer aula de manhã, de tarde e de noite. Assim, essa vontade de ser bom no que eu fazia apareceu também muito cedo. Iniciei muito tarde, mas logo que eu iniciei, eu já decidi que seria isso que eu ia fazer. Aí eu fazia aula de manhã, de tarde e de noite. Como chamava essa professora, você lembra? Essa professora chamava Margarete Loureiro. Há pouco tempo eu tive com ela em Bagé. E foi muito legal revê-la depois de tanto tempo, assim. Os nossos primeiros professores, acho que a gente tem mais carinho, porque são eles que põem a gente de pé. Eu sempre tenho essa imagem, assim, do meu professor me colocando em pé. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a dançar é o momento que eu fico de pé, que eu me coloco como ser humano. Então esse carinho por essa pessoa que faz isso, que eu acho que também é o momento mais difícil do ensino da dança. A gente vai encontrar vários momentos difíceis, mas esse do início, do começar, que o corpo começa a ficar dolorido, que a gente começa a ter consciência do corpo, é extremamente difícil. Então um abraço para sua primeira professora, Ayrton. Sim. Mas aí conta mais, você se torna o principal bailarino da cidade? Sim, durante um tempo sim. Era impossível não fazer isso, porque estudava de manhã, de tarde, de noite e dançava. Sempre cada aula dessas que eu fazia de manhã, logo após tinha um ensaio. Aí a aula da tarde, logo após tinha um ensaio. E a aula da noite, logo após tinha um ensaio. Então foi um turbilhão de informações que eu consegui me adaptar muito rápido. Então eu virei o bailarino de Bagé. E quando é que o Ayrton sai de Bagé? Quando é que ele diz assim, não, eu preciso dar um passo maior, eu preciso fazer um Grand GT para algum lugar? Para onde foi esse lugar?
fiz o meu Gran GT com 24 anos. Eu fui para Santa Maria, que é a cidade universitária, que a gente chama ainda que é a cidade universitária de Santa Maria. Eu fiz o meu Gran GT de Bagé para Santa Maria já com 24 anos. Fui dançar nessa companhia, a coreografia de um gaúcho também, que chama Eduardo Severino. Já era um trabalho bem sólido, assim, bem nível profissional mesmo. Foi onde eu entendi exatamente o que era ser profissional, como é que trabalha um profissional. Não é só fazer aula, não é só ensaiar. Tem uma rotina, tem especificidades, tem cuidados que se tem que ter para estar inteiro no outro dia. Então, eu dei o meu Gran GT com 24 anos, ainda para dentro do Rio Grande do Sul. Logo após isso, eu fui para Porto Alegre. Depois de Santa Maria, eu fui para Porto Alegre dançar com a Eva Chu. A Eva Chu é uma grande professora, uma grande coreógrafa, muito reconhecida no Brasil e no exterior. Uma referência para dança gaúcha. A Eva é uma referência para todos nós, bailarinos, porque ela, sim, num tempo muito atrás, ela traz para o Rio Grande do Sul uma dança que é mais contemporânea, né? Uma dança mais moderna do que a gente costumava ver dos grandes mestres gaúchos, como a Marina Fedosejeva, né? Que fez uma série de bailarinos, construiu um grupo de bailarinos que ficaram famosos no Rio Grande do Sul. Mas, Ayrton, como é que se sustenta um jovem que saiu de Bagé, passou por Santa Maria, numa profissão que é tão difícil? A gente sabe que não é fácil conseguir trabalho logo no início, que o trabalho ele é restrito a poucas companhias de dança. Como é que se sustenta um garoto nessa situação? Essa foi uma questão bem complicada, Flávio, porque quando eu fui para Porto Alegre, eu fui a convite da Eva Chu. E como a gente dançava com a Eva Chu e recebia só por cachê, por exemplo, o mês ou a quinzena que a gente não dançava, não tinha dinheiro, não tinha cachê. A gente dançava, tinha cachê, a gente não dançava, não tinha cachê. Para compensar isso, eu fui trabalhar num circo, chamava Circo Teatro Girassol, que também funcionava assim, nessa história de trabalha, recebe o cachê. Então dava para conciliar um pouco assim as duas coisas e ter um pouquinho mais de dinheiro. Mas eu tinha colegas que faziam 3 ou 4 trabalhos ao mesmo tempo, para poder estar em Porto Alegre e seguir estudando com a Eva Chu e seguir dançando e se alimentando de informações sobre a dança. Não é fácil. Que legal essa história do circo, eu adorei. O que você fazia no circo? Era o domador, o trapezista? Eu fazia o tecido, era uma dança aérea. Sim. Fazia eu e um colega que virou um grande amigo, assim, até ontem a gente estava falando sobre essa história do circo. Que loucura que foi, a gente sem ter experiência nenhuma no tecido, a gente foi, se jogou e começaram a coreografar a gente pendurado naquele tecido e deu certo. E por um tempo foi o que nos sustentou. Que bacana, que bacana. Eu teria adorado ter ido para um circo. Eu acho o circo um lugar de arte fantástico, porque é um lugar primordial, assim, né? Onde a arte ela entra muito pelos poros, né? Ali as pessoas não têm essa preparação formal, mas eles têm um amor pela arte, pelo que faz. Eu teria adorado fazer isso. Esse circo, só pra gente fechar o circo então, tá. Esse circo é um circo bem contemporâneo, ele já tinha uma parte teatral e de dança bem desenvolvida. Não era um circo que tinha animais, por exemplo, era um circo já de palhaços, um circo de bailarinos, um circo de acrobatas. Era mais a questão do corpo e da arte do que, enfim, o treinamento dos animais, por exemplo. Sim. Não tinha animais no circo. Aí tu vem do balé, toda a sua formação veio do balé, e quando você se muda
para Porto Alegre. Você vai estudar com a Eva Chu, que é uma referência da dança contemporânea gaúcha, uma mulher que tem um passado riquíssimo, belíssimo na dança. Foi diferente para você? Foi estranho? Foi difícil? Foi diferente. Foi estranho e foi difícil. Uma coisa que eu achei muito estranho, que a Eva, para a companhia dela, para os bailarinos dela, ela não mostrava nenhum movimento. A aula dela era completamente o tempo inteiro ela falando. E eu nunca tinha, experienciado isso. E eu ficava muito em pânico quando a aula começava, porque eu não sabia o que era que ela estava dizendo. Eu ia meio que copiando os outros bailarinos até entender a linguagem dela, mas eu achei fascinante ao mesmo tempo. Que interessante. Então, assim, ela rompia com essa questão de mostrar o movimento, ou do aprendizado do movimento ser através do olho, do olhar, do ver, do repetir, do copiar. Ela queria que você criasse o teu movimento genuinamente. Que interessante. Gostei da Eva Chu, que vou também fazer isso nas minhas aulas. Mas me conta, aí você ficou um pouco em Porto Alegre. Eu quero falar desse assunto, de como é que você deixa Porto Alegre e por que você deixa Porto Alegre, porque isso tem a ver com muitos meninos que fazem dança aqui do Nordeste. O Rio Grande do Sul, naquela época, como é ainda aqui no Nordeste, os meninos não têm muitas condições de se profissionalizarem com a dança. Então, eles têm que migrar, eles têm que ir embora. Quando foi que você percebeu isso? Quando você percebeu, aqui em Porto Alegre eu não vou chegar onde eu quero, eu tenho que ir embora daqui? Na verdade, eu saí de Porto Alegre a convite de uma senhora dona de uma escola em Dourados, em Mato Grosso do Sul. E ela me fez uma proposta muito boa de dinheiro, assim, de grana, Eu estava precisando de grana. Uhum. E ela me fez uma proposta muito boa para que eu fosse dar aula na escola dela, para as alunas dela, e dançasse pela escola dela também. Você pode dizer o nome dela, se é a mesma pessoa que eu também já fui lá? É a Maria Esther. Sim, sim. Então, eu fui trabalhar um pouco com a Maria Esther, e lá eu conheci a Beatriz de Almeida. Uma grande bailarina, você sabe quem é a Beatriz? Claro, primeira bailarina do Balé de Estúdio, a solista do Balé do Teatro Municipal, minha companheira de Teatro Municipal durante alguns anos. Grande Beatriz. E acabou que eu trabalhava de segunda a quinta com a Maria Esther, e sexta, sábado e domingo eu trabalhava com a Beatriz em Campo Grande. Eu fiquei fazendo esse vai e volta para poder me especializando cada vez mais nas coisas que eu queria. Que coisa legal aí. Não é tão perto, Campo Grande de Dourados não é um subúrbio, é bastante distante. Quero que você fale um pouquinho mais, porque para que as pessoas tenham uma ideia, Ayrton, quando a gente quer a dança, quando a gente quer ser artista, a gente vai buscar aonde está a fonte, aonde é que a gente vai beber. E às vezes a gente faz coisas que em outras profissões talvez as pessoas não queiram fazer, mas a gente faz porque sabe que é preciso. Você morava num lugar bastante distante e nos finais de semana você ia estudar com a Beatriz porque você sabia que ali você poderia ter algo de recompensa mais tarde. Era isso? Era isso, é mais ou menos isso. Eu penso, Flávio, que quem é bailarino, que quem quer ser bailarino profissional, precisa ser muito fanático por isso, porque é muito difícil se profissionalizar no Brasil. Em qualquer lugar é difícil, eu acho. Sim. Então, eu acho que é preciso uma doação total, assim. Eu deixei tudo para trás, tudo mesmo, sabe? Eu deixei a minha família para trás. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui recuperar, esse contato legal com a minha família. Enfim, família, amigos, em busca de um sonho mesmo. Era um sonho meu. Quando eu comecei a dançar, eu já decidi que era isso que eu ia fazer da minha vida. E aí, você fica lá em Campo Grande durante um tempo. O que é que acontece com você depois disso? Lá em Campo Grande e Dourados, eu coreografava também, além de dar aula de dança contemporânea e fazer as aulas de balé clássico da Beatriz e da Patrícia. Sim.
Fazia tudo isso ao mesmo tempo. Não sei como é que dava certo, mas dava. De lá, a gente foi para uma mostra de dança em Corumbá, que é um lugar lindo no Mato Grosso do Sul, Corumbá. E lá tinha uma mostra de dança, não sei se essa mostra ainda existe, muito grande. É uma mostra de dança excepcional, assim, a qualidade e o cuidado que eles tinham com os artistas era impressionante. Lá eu dancei um solo, eu não lembro o nome do solo, faz muito tempo isso, e a diretora do Guaíra me viu dançando. E a cena foi muito engraçada, porque ela me viu dançando, eu estava saindo do palco e uma mão assim veio e me pegou do braço. E aí era a Suzana Braga. Ah, minha grande amiga Suzana Braga, uma pessoa inquieta. Isso. E aí ela perguntou se eu queria ir dançar no Guaíra. Eu disse assim, quero, mas eu não danço o que o Guaíra dança. Ela disse, o Guaíra dança o que eu quiser. E aí eu fui. A cara dela, isso. Só pra gente dizer pro nosso público quem é Suzana Braga. Suzana Braga foi bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois ela se tornou professora, coreógrafa, enfim. E durante um longo tempo foi crítica de dança do Jornal do Brasil, que era um dos mais importantes jornais do país. E ela foi respeitadíssima como crítica de dança. E durante um período ela esteve na direção do balé do Teatro Guaíra. Pois não, Ayrton? Desculpa. É isso. A Suzana é tudo isso e mais, né? E aquela energia dela que não te deixa acomodar como bailarina, como artista, né? Sim. Era uma diretora provocativa, assim. Ela realmente conseguia extrair o máximo dos bailarinos. E foi muito importante na minha formação, esse contato com a Suzana. Realmente foi fantástico. Eu tive uma oportunidade muito boa de conhecer a Beatriz e logo após conhecer a Suzana. Aí eu fui para Curitiba. Com a Suzana eu fui para Curitiba dançar no Balé Teatro Guaíra. Com o olhar da Suzana e com a bênção da Beatriz, você chega então numa grande companhia de dança brasileira, abençoado por essas duas fadas da dança que são essas pessoas lindas, que sabem reconhecer um talento quando vem. Eu tenho certeza que quando Beatriz resolveu ser tua professora, porque sabia que dentro de você havia dança. E quando Suzana te chama para o Teatro Guaíra, porque sabia que você era um bailarino que iria somar. Você não ia dividir nada, você só somaria aquele elenco. E é assim que eu te vejo, viu, Ayrton? Você já coreografava nesse tempo? Você me falou que já tinha coreografado um solo, porque assim, você é bastante conhecido no sul do país como coreógrafo. Quero também ir falando desse viés, já que você começou as duas coisas juntas. Porque o mais comum é a gente primeiro ser bailarino para depois ser professor ou ser coreógrafo. Não, pela tua história você já começa isso junto. É assim? Isso começou junto. Como eu falei, mas já falei, eu coreografo desde criança, sem saber o que era coreografar. Mas quando eu estava em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, eu já tinha 19 anos, eu acho. Foi um pouco tarde o meu caminho na dança. Então eu comecei fazendo tudo. Eu comecei estudando e eu tinha uma turminha já para dar aula, onde eu dava aula e coreografava. E aí, nestas coreografias pequenas das turminhas de Bagé, uma moça de Dom Pedrito, que é uma cidade vizinha, que tem uma companhia de dança, viu meu trabalho e já me fez uma proposta de coreografar na Compasso Companhia de Dança. E eu fui, sem ter ideia do que era a Compasso Companhia de Dança. E como é a Compasso Companhia de Dança? Fala um pouquinho pra gente, porque aqui no Norte a gente não conhece muito as grandes escolas e as grandes companhias. A Compasso, ela é uma companhia vinculada à escola. A Compasso tem uma escola.
a escola prepara os bailarinos para a companhia. É uma companhia muito profissional. Eu fiquei um pouco... Eu até assustei um pouco, assim. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas tão profissionais naquela época. Então eu assustei um pouco de chegar e trabalhar, e aquilo para aquelas meninas não era dança de vamos realizar, não, era dança trabalho. Foi muito interessante. Mas aí você vai para o Teatro Guaíra. Você pode dizer que ano que é esse ano e qual era o repertório que você começou a aprender e começou a dançar nessa companhia? Flávio, eu não lembro o ano que eu fui para o Teatro Guaíra, mas eu acho que foi por volta de 2002, 2003, faz um tempo já. Eu comecei dançando o Circo Místico. O Grande Circo Místico. Que foi uma criação do diretor anterior. Do Luiz Arrieta, tá. Que é uma outra recriação, porque tem o Grande Circo Místico do Carlos Trincheiras, um coreógrafo português que dirigiu o Teatro Guaíra durante muitos anos. E o Luiz Arrieta fez uma releitura desse Circo Místico. Então foi nessa época que você entra. O que é que você lembra, assim? Eu também pertencia ao Teatro Guaíra, e toda vez que eu me lembro do Teatro Guaíra, Ayrton, eu me lembro passando em frente, porque eu morava umas 2 quadras do teatro, e para ir trabalhar eu tinha que passar na frente do teatro. E eu só me lembro que eu pensava, como eu sou feliz aqui. Então, assim, Curitiba é um lugar que eu sempre me lembro de ser feliz. Como é que você se lembra daí? Como é que você se lembra desse lugar, desse tempo? Eu me lembro, é bem parecido, assim. Eu tive momentos muito felizes em Curitiba, no Teatro Guaíra. E quando eu cheguei no Teatro Guaíra e abriram a cortina e eu vi aquela plateia enorme, o Teatro Guaíra é um teatro grande, e foi a primeira vez que eu dancei para uma grande plateia. E, assim, foi muito emocionante. Eu tenho essa lembrança, essa memória do Teatro Guaíra. É uma linda lembrança para mim. Eu guardo com muito carinho. O Teatro Guaíra é o maior teatro do país, juntamente com o Teatro de Salvador, Castro Alves, as 2 maiores casas brasileiras. E tem uma plateia linda, porque é um teatro vermelho. Eu não sei, bom, você já era acostumado com o inverno, mas eu não. Quando eu cheguei aí era inverno. E quando abria a cortina vinha aquela lufada de ar gelado. E que eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir me mexer com esse frio todo? Mas que depois que a gente começava era uma delícia dançar no frio, é super gostoso. Você lembra assim de algum balé em especial dessa época, a não ser o Grande Circo Místico, que você tenha dito, nossa, que coisa gostosa de fazer isso, como eu me sinto bem fazendo isso? Eu me lembro, e foi um dos últimos balés que eu dancei. Foi a Sagração da Primavera, da portuguesa Olga Roriz. Nossa, foi para mim o lugar onde eu me satisfiz dançando, onde eu encontrei o maior, meu pico como bailarina, posso dizer assim, foi em Sagração da Primavera. E aí, depois que a direção muda, quanto tempo você fica no Teatro Guaíra, assim, como bailarino, essa primeira fase? Essa primeira fase eu fico, acho que uns 13 anos, somente dançando. E criei pequenos trabalhos para o repertório da companhia. Ali você já começa a coreografar para eles? Já, porque a companhia tinha um projeto onde dava essa oportunidade para os bailarinos coreografarem. Então eu já coreografei para a escola do Teatro Guaíra também. E fiz um trabalho para dançar na rua, que foi o máximo. Olha, que bárbaro! Que bárbaro isso! E os bailarinos receberam bem essa ideia? Sim, receberam bem. Foi muito legal, foi uma experiência bem boa. Ayrton, como é que é ficar 13 anos num lugar? Porque assim, dançar numa companhia, às vezes as pessoas veem sempre o lado interessante, né?
artístico disso, mas é conviver com uma família o dia inteiro, a maior parte da sua vida, e conviver com pessoas muito diferentes, às vezes nem sempre agradáveis, com outras muito agradáveis. Então, assim, é um lugar muito plural. Como é que é viver 13 anos num lugar com tantas pessoas assim? Olha, Flávio, foi um exercício de tolerância, porque realmente é isso que você falou, tem várias pessoas, as pessoas são muito diferentes e é necessário você assumir que vai tolerar algumas atitudes que você não gosta, que você não quer, que você não faria, né? Mas eu dancei 13 anos porque tinha uma mágica que acontecia. Eu tocava na barra para começar o primeiro exercício e tudo isso desaparecia. Eu simplesmente me entregava para cada aula que a gente fazia. Então, valia a pena, mesmo tendo que tolerar muitas coisas, valia muito a pena. Já que você falou em tocar na barra e foi de uma forma muito poética, quem eram os seus professores? Quem eram esses magos que te mostravam que cada dia você tinha que ficar? Eu estou te perguntando porque, assim, numa companhia de balé é super comum a gente apresentar o coreógrafo, o diretor, mas o professor está sempre no fundo do palco ou no fundo da plateia, sabendo que existe uma grande parte do seu trabalho ali naquele bailarino. Quem eram essas pessoas, assim? Você lembra deles? Sim, vários professores passaram pelo Teatro Guaíra enquanto eu estava no elenco, mas o mestre da companhia sempre foi o Jair Moraes. O Jair é que era o nosso professor, e aí eventualmente trocava alguns professores convidados, como a Maria Eunice, que é uma bailarina, foi uma bailarina do Teatro Guaíra e depois foi dançar na Alemanha. Eu lembro que para mim foi bem importante trabalhar com ela. As aulas dela me libertaram de muitas amarras, assim, de muitos medos do corpo mesmo. E foi importante. Deixa eu ver aqui outros professores. Eu acho que para mim foram esses que marcaram, o Jair Moraes e a Maria Eunice. O Jair Moraes, que foi bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele foi bailarino do Teatro Municipal de São Paulo, foi bailarino do Bejá, do Maurice Bejá, durante algum tempo, e depois se muda para Portugal, fica na Fundação Gulbenkian e vem para o Brasil junto com essa delegação de portugueses que dirigem o Teatro Guaíra. Só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte. E os diretores? Por quais diretores? Porque 13 anos dificilmente fica um diretor só. Quais os diretores pela qual você passou aí no Teatro Guaíra? Então, começamos com a Susana Braga. Eu fiquei uns 3 anos com a Susana Braga. A gente dançava o Grande Circo Místico, dançamos o Segundo Sopro, que é o Balé das Águas, que chama, um balé bem conhecido da Roseli Rodrigues. Uhum. E depois disso entra a Carla Reineck, que já tinha sido bailarina da companhia e estava dirigindo a escola de dança do Teatro Guaíra. E aí, a convite do teatro, ela foi dirigir a companhia. Na Carla Reineck, ela retoma um pouco do repertório moderno e clássico. Com a Carla, a gente dançou o Quebra-Nozes. Foi também uma nova experiência. Eu nunca havia dançado um balé de repertório. E aí, me joguei de cabeça. Depois da Carla, a gente teve como diretora a Cíntia Napoli, que era completamente o avesso da Carla Reineck. Uhum. Era uma pesquisadora do movimento, ela era uma provocadora de movimentos. Então, os coreógrafos que vinham por ela eram outros caminhos os deles. Uhum. A gente teve bastante diretores com bastante... eles eram realmente muito diferentes. Aham. Aham. E aí, eu sei que você teve uma experiência em São Paulo, no balé, na Companhia de Dança de São Paulo. Como é que foi? Como é que foi deixar uma casa depois de 13 anos
e se aventurar num outro lugar, com outra estética, de outro jeito. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, depois de 13 anos dançando no Balé Guaíra, eu percebi que era hora de experimentar outra companhia, de experimentar outro lugar. Então eu fiz a audição da São Paulo Companhia de Dança e fui dançar em São Paulo. Fui dançar o que eles dançavam, e eu não tinha a menor ideia do que era o repertório da companhia. Mas foi bom, foi muito bom. Eu dancei Lenócias, da Nijinská, e dancei também Serenade. O Balanchine. Foi bem... também dancei Nath Duato, eu não lembro o nome da coreografia, Gnawa, chama Gnawa. Mas fiquei pouco tempo em São Paulo, assim. Eu adorava a companhia, mas eu não me adaptei muito à cidade. Eu sou um pouco mais devagar que São Paulo. Ainda tem isso na nossa vida, né, Ayrton? Às vezes a gente se adapta à companhia, mas a cidade não dá certo. E quando a gente encontra a cidade certa, às vezes a companhia não é grande coisa. É uma vida difícil a nossa, né, amigo? Mas eu acho que, assim, não seria outra coisa, a não ser isso. Eu, falando por mim, a dança para mim foi a minha vida, é a minha vida, e eu acho que será até o último dia. E aí depois você volta de novo para Curitiba, volta como bailarino, ou você já volta como coreógrafo, como assistente? Como é que foi isso? Não, eu voltei para Curitiba e voltei e segui dando aula nos estúdios particulares que tinha. Em Curitiba tem muitos estúdios de dança, muitas escolas de dança. E fiquei fazendo isso alguns meses, assim. Mas a questão da grana é muito difícil. Poucos professores sobrevivem somente de dar aula. E quando eu estava bem apavorado, eu recebo uma ligação da diretora do Guaíra me oferecendo uma vaga para dançar o Quebra-Nozes. Aí eu fui, dancei exatamente o que eu já havia dançado, no mesmo lugar, com a mesma partner. Com o mesmo figurino? Com o mesmo figurino. E aí entrei pelo Quebra-Nozes e já fiquei de novo na companhia. Fiquei mais uns 5, 6 anos. Dançando. Ayrton, você coreografava nesse meio? Você já fazia trabalhos, às vezes, para esses estúdios? Sim, eu coreografava. Eu sempre trabalhei bastante, Flávio. Eu nunca fiquei só no teatro como bailarina. Eu sempre fiz alguns trabalhos paralelos a isso. Assim. Acho que eu passei por todos os estúdios de dança aqui em Curitiba. Não, estou exagerando, mas por muitos estúdios de dança. E isso me acrescentou muito. Assim. Curitiba fica muito próximo de Joinville. Joinville é uma referência para a dança mundial, porque é um dos grandes festivais de dança do mundo. E esse programa a gente já entrevistou alguns coreógrafos e alguns deles nos falou da importância que foi para a carreira deles participar das competições de Joinville. Embora a competição seja algo talvez meio assustador para um coreógrafo ver o seu trabalho, porque eu imagino que um coreógrafo tem nos seus balés como fossem filhos, né? Como se fossem paridos mesmo. E aí ver participando de uma grande competição talvez seja meio assustador. Você passou por esse processo? Você foi a Joinville, você levou seus trabalhos para que uma comissão julgadora olhasse e dissesse uma nota para eles, e às vezes boa, às vezes não tão boa? Sim, Flávio, eu participei do Festival de Joinville durante uns 3 anos. Sempre foi, a gente teve sempre resultados positivos, assim, né?
não tivemos nenhum problema ou nenhuma decepção grande com os trabalhos. E no último ano que a gente foi, eu ganhei o prêmio de coreógrafo Revelação. Sim. Que é um prêmio bem legal, assim. É uma viagem para a Bienal de Lyon, a premiação. Sim. E você foi para Lyon? Você chegou a receber esse prêmio? Sim, eu recebi esse prêmio e fui para Lyon participar da Bienal. Foi muito legal. Que legal. Que ano foi isso, o Ayrton? Eu acredito que foi 2009. Ah, tá. Então já foi perto de você vir aqui para Paracuru. Você veio para cá, para Paracuru, em 2015. Né? Você foi indicado pelo Ernesto Gadelha, que ficou muito entusiasmado com esse seu trabalho em Joinville. Ele tinha conhecido você lá. Mas você tem um trabalho que é super interessante, que já vem, uma parceria que já vem há algum tempo, que é com a Companhia de Dança de Curitiba, que é uma companhia particular, mas uma companhia jovem e bastante interessante, que já dançou aqui em Paracuru, já há mais de uma vez. E lá você faz um balé, depois do que você fez para a nossa companhia, é o meu preferido de você, que é Quando Se Calam os Anjos. Fala um pouco dessa companhia, como é que você chega até ela, né? Como é que começa essa parceria e como é que foi fazer esse trabalho? Bom, essa parceria chega já bem rápido, a convite da diretora, da Nicole, e era um balé que ela já tinha aprovado o projeto. Então ela escreveu o projeto, ela concebeu o projeto e só me jogou na mão, disse: olha, aqui para você, você resolva. Então eu entrei já na Curitiba Companhia de Dança como coreógrafo. E a companhia é muito legal. É uma companhia de bailarinos jovens, como você já falou, mas de talentos incríveis, assim, escolhidos a dedo. Né? A Nicole tem essa oportunidade de oferecer trabalho para bailarinos jovens e oferecer experiência também. Então, comecei Quando Se Calam os Anjos com esses bailarinos. A gente trabalhou células de composição coreográfica, trabalhamos com improvisação, trabalhamos com coreografia marcada, que eu levava já e mostrava. Foi uma grande mistura para poder sair Quando Se Calam os Anjos. E qual a outra produção, assim, que mais que você compôs para a Companhia de Curitiba? Para a Companhia de Curitiba, depois eu fiz um solo para uma menina, que eu não lembro o nome agora, um solo, porque a companhia precisava de trabalhos pequenos também para levar em outros lugares. Uhum. E depois eu fiquei só como professor, Flávio, da companhia. Uhum. Depois veio outros coreógrafos e eu fiquei como professor e ensaiador. Que é o que você também faz ainda no Teatro Guaíra? Não, agora eu não estou mais no Teatro Guaíra. Tá. Agora eu estou em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Você está no Rio Grande do Sul? Olha, não sabia. Bagé, lá embaixo. Voltou quase que para casa. Mas assim, vamos falar um pouquinho de Paracuru na sua vida? Eu queria um dia, a Bienal Internacional de Dança do Ceará me convida para uma reunião em Fortaleza e para a construção de um novo espetáculo, porque a companhia precisava se apresentar na Bienal de Dança e a gente já tinha feito isso com o trabalho que a gente estava em circulação. E o Davi Linhares e o Ernesto Gadelha, que são as duas pessoas que estavam à frente da Bienal naquela época, me falam de você. Flávio, a gente viu esse coreógrafo, a gente achou ele muito interessante. Você quer conhecê-lo? E me passou algum material seu. E assim, eu vi 10 minutos, eu acho, e disse, claro, é essa pessoa que eu quero agora para acompanhar. E aí você foi convidado, veio para cá sem saber nada da gente, né?
uma companhia no interior do Ceará. Meu Deus, deve ser isso aí. Como é que foi? Como é que foi chegar no Ceará? O que foi que te disseram da gente que fez você aceitar esse convite? Foi um pouco. Eu fui um pouco com medo. Vou confessar que eu fui com medinho guardado, porque eu não sabia que bailarinos eu iria encontrar. Uma companhia no interior do Ceará que eu nunca tinha ouvido falar. Então dá um pouco, dá um medinho assim. Uhum. Mas me falaram muito bem quando eu comecei a investigar sobre a companhia, me falaram muito bem da companhia, que tinha trabalhos excelentes, que já era uma coreografia, uma companhia, que atuava já há algum tempo. Então, eu meio que relaxei. Assim que eu cheguei e vi os bailarinos, eu entendi que ia dar certo. Eu me lembro de algumas conversas que tivemos num bar, na calçada de um bar, jantando e falando da ideia, qual era a ideia que você tinha, porque isso é uma coisa que eu sempre deixei com os nossos coreógrafos, que a ideia que eles tivessem para fazer o trabalho fosse feita. Eu nunca interferi muito, eu interferi até um certo ponto de dizer que eu queria que fizesse um trabalho que pudesse ser lido a partir de um grupo de jovens de uma cidade qualquer do mundo. Não necessariamente no interior do Ceará, mas um grupo de jovens, amigos, que pudessem estar juntos fazendo arte, que poderia ser em qualquer lugar. Eu acho que naquela conversa você meio que mudou um pouco a leitura que você tinha do que você queria fazer e fez essa coisa maravilhosa, linda, que é o Bárbaro, que eu levei alguns minutos para entender o título, que era Barô, que era o bar que a gente estava do lado ali e que você já tinha conhecido de outra vez que tinha estado na cidade. Sim. E que foi muito legal também, porque virou algo nosso, virou uma história nossa, virou algo que era da própria cidade. Como é que foi essa experiência para você? Como é que foi o trabalho? Te confesso que você veio num momento dificílimo para mim. Era um momento muito difícil da minha vida pessoal. Talvez eu não tenha nem podido receber você com todo o carinho que você merece. Deixei você muito solto com os meninos, mas eu acho que o resultado foi impressionante. Como é que foi para você, assim, o trabalho com a companhia, com o grupo, com o pessoal da técnica, a Marina Carleal, que era a nossa figurinista, e os bailarinos? Olha, Flávio, quando a gente é bem aceito, tudo flui, tudo vai adiante. E eu fui muito bem aceito pelos bailarinos. Na primeira aula que eu dei, eles já entenderam como é que eu funcionava, porque já na primeira aula eu já passei exercícios coreografados e já propus algum tipo de improvisação ou composição de movimento. E eles entenderam que seria assim que o trabalho ia acontecer. A gente ia colhendo do que a gente estava fazendo durante as aulas. Foi super interessante o trabalho com todos eles, né? Com a Carleal, que você falou, do figurino, que eu acho que o figurino é lindo e não tem palavras, assim. Cada dia para mim era um recomeço. Cada dia eu estava com a vontade de começar de novo. Eu sei que para ir para os bailarinos isso pode ser um pouco cansativo, mas para mim foi uma experiência muito rica, assim. Eu pude exercitar realmente a minha criatividade. Ayrton, geralmente a gente monta um balé aqui na companhia e a gente fica dançando ele
em vários lugares durante 2 anos. O seu balé foi um dos balés que mais a gente dançou. A gente pensa num futuro próximo ainda remontá-lo. 2 elencos passaram por eles, quer dizer, parte de um elenco foi trocado, mas mesmo assim ele dá uma resposta ao público maravilhosa. Então, assim, eu não sei se você chegou a vê-lo em cena, porque tem isso, né? Vem de longe, nem sempre dá tempo de ver a estreia, de ver como é que aquilo veio para a cena. Mas o resultado em cena é maravilhoso, da luz, do figurino, com a coreografia. Eu lembro que quando eu fui remontar, eu fui estudar, logicamente, reestudar os vídeos que eu tinha, relembrar as coisas que você tinha deixado. E eu disse assim, meu Deus, como esse menino é genial! Ele é tão genial que isso aqui tem material para dar 3 balés. Se a gente desmembrasse o Bárbaro e fizesse 3 balés, tinha material. Porque você é uma pessoa muito intensa. Então, você, quando vem, a sua criatividade chega, é quase como um descarrego, assim, uau, aquela imensidão no palco. Eu queria te dizer isso porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade, depois, né, a gente se encontrou poucas vezes depois disso, te dizer que é um balé que me deixa muito feliz em remontar, muito feliz em ver, pelo que ele fala, pelo que ele diz, pela proposta estética dele. Eu acho moderna, eficaz, né? Um discurso novo, um discurso que nesses tempos de trevas que a gente viveu, ele é um discurso contra, ele é um discurso libertador. Queria te agradecer muito essa contribuição que você faz, que você deu à Companhia de Dança de Paracuru. Infelizmente, o nosso tempo já está no final e eu só queria te fazer uma última pergunta. Dançar é sempre uma escolha, porque às vezes você não dança para ficar rico ou não dança para ter o respeito da família. É uma outra escolha, é um outro tipo de proposta. Você, se tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, você seria de novo bailarino? Com certeza faria tudo de novo. Faria melhor, se eu tivesse outra chance, faria melhor. Seria bailarino, com certeza. Meu querido, quero te agradecer a tua disponibilidade, tá? Muito obrigado por participar desse programa. O nosso microfone está à tua disposição para você se despedir. Até breve a Paracuru. Ok, eu quero dar um tchau então para todos e com certeza eu vou voltar. Isso já faz parte do meu plano de carreira, eu voltar a Paracuru. Tá bom, querido, muito obrigado, até breve então. E a você eu convido para no próximo sábado, de novo às 19 horas, Paracuru, Cidade que Dança.